Olá pessoal, boa noite ou bom dia. A gente vai falar agora sobre a organização social da sala de aula, né? Organização social da classe e não só sobre isso, né? Falar um pouco também sobre a organização social da escola. Então, algumas questões que a gente pode falar sobre esses agrupamentos, né? A gente pode pensá-los a partir de uma questão de homogeneidade que nós possamos ter e também as suas heterogeneidades, né? A gente pode tentar produzir um determinado tipo de heterogeneidade quando a gente constrói um grupo, ou a gente pode tentar também produzir homogeneidade. E quando eu estou falando nessas duas características, eu falo sobre algumas questões específicas, né? Por exemplo, eu posso pensar em homogeneidade acerca da idade dos estudantes, mas eles serão heterogêneos em outros aspectos, né? Então, são essas duas questões que eu posso pensar quando eu formo um tipo de grupo, né? No que esses alunos são iguais e no que esses alunos são diferentes. Daí a gente pode pensar em algumas dimensões para esse grupo, né? Uma dimensão maior, que é a escola como um todo. A gente pode pensar nas salas de aula, né? E dentro da sala de aula ainda a gente pode ter outros agrupamentos. A gente tem essas dimensões de agrupamentos, né? A escola como um todo, a sala e o interior da própria sala. Então, se a gente pensar na escola como um grande grupo, né, a gente tem que pensar nas atividades cotidianas da escola, é uma questão, né, que é como o horário onde esses estudantes podem interagir entre si, né, estudantes e professores, a comunidade escolar como um todo. A gente pode pensar nesses momentos, que podem ser atividades esportivas, podem ser apresentações culturais, pode ser a própria rotina cotidiana da escola, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que ali a gente tem um conjunto heterogêneo de indivíduos, né, nessa escola. E que em alguns aspectos elas têm algumas semelhanças, né? Isso também a gente pode pensar em alguns grupos que fazem parte da escola como um todo, que são alguns grupos que fazem parte da gestão da escola, né? Então aí tem conselho escolar, existem alguns conselhos de classe onde os alunos participam também, né? Existem assembleias estudantis, grêmios estudantis, então vários outros aspectos desses agrupamentos, né, da escola que funcionam também para além disso que a gente pode pensar que seria o funcionamento normal da escola, né? Então, algumas questões funcionam, tem relação com o tipo de gestão que a escola tem, né? Se ela permite esses grêmios, como que esses grêmios atuam, em que espaço que esses alunos atuam politicamente na escola, né? Existem outras questões relacionadas a atividades culturais e esportivas que a escola desenvolva, né? Que são outros ambientes para além daquilo que é rotineiro na escola, né? Seriam basicamente a convivência regular desses estudantes. Então, esse primeiro agrupamento a gente tem que pensar nessas características, né? Aí a gente também pode pensar na sala de aula, né? A sala de aula pode ser pensada a partir de um grupo fixo, né? Ela normalmente no Brasil ele normalmente é assim para a educação básica, porque não há uma mudança curricular, né? Então os alunos, todos eles vão participar das mesmas experiências educativas, né? Então, é nesse sentido que é o que temos, né? O que talvez mude agora com a BNCC, porque no decorrer do ensino médio, por exemplo, o aluno vai poder escolher componentes e provavelmente ele não vai ficar na mesma sala que o coleguinha que escolheu outro componente, né? Então, esse grupo fixo, digamos que era a forma como o nosso ensino médio se estruturava, né? Então, você tinha lá o mesmo grupo de alunos, se não acontecesse nada muito estranho, faria todo o ensino médio
como parte do mesmo grupo, né? Ali. E aí não só o primeiro ano do ensino médio, né? Mas o primeiro, o segundo e o terceiro ano fariam parte da mesma sala, se não acontecesse nada de diferente, né? Para que isso não acontecesse. A gente tem os grupos móveis, que eles têm essas características mesmo de como se fosse uma opção por componente curricular, né? Então, para um conjunto de componentes, você tem um grupo de estudantes, para outro grupo de componentes, você tem um outro grupo de estudante. É basicamente como funciona, por exemplo, a universidade, né? Que você não tem uma turma que faz a mesma sequência e que eles, em geral, né? Talvez tenha algumas turmas que façam isso, mas não é necessário, né? Fazer assim. Então, esses grupos móveis têm essa questão e eles existem basicamente por possibilitar essa escolha individual dos alunos, né? De fazer um componente X ou um componente Y. É diferente do anterior que a escolha, apesar que a BNCC a escolha não é realmente opcional, né? É uma escolha obrigatória, mas o componente fixo não tem esse processo de escolha, né? Já foi escolhido para eles de forma pré-determinada fixa, né? Pelo menos na BNCC a gente talvez tenha ainda a ilusão que a gente pode escolher, né? Mas os móveis, as turmas móveis já não tem essa característica, né? A princípio parte da vontade do aluno fazer ou não determinado componente curricular. Então, daí você vai ter um grupo para fazer aquele componente, outro componente será outro grupo, então esse estudante terá contato com vários outros estudantes, né? Não vai manter o contato com o mesmo grupo e um conjunto de anos, ou um ano apenas. A gente pode pensar esses dois tipos de classe, né? Daí agora a gente vai para um outro patamar que já é dentro da sala de aula já, né? Então, um tipo de agrupamento que a gente pode ter é o grande grupo dos alunos, né? Como um todo. Então, se a gente for pensar nos conteúdos que a gente pode trabalhar ali, nesse grupo como um todo, talvez alguns conteúdos e a mesma forma de gestão de classe ali que a gente possa ter para trabalhar, inclusive com conteúdos conceituais, tenham alguns desafios, né? Que tem relação principalmente com a ordem da sala, né? Então a gente tem esse grande grupo, e discutir com um grande grupo é sempre um desafio, né? Mas de certa forma pode ser trabalhado também a partir de discussões mais gerais, onde não se parte para nenhum tipo de divisão, né? Mas talvez o principal desafio que se tenha com relação a esses grandes grupos é fazer a gestão das atividades. E é uma questão importante diferenciar que o grande grupo é oposto ao trabalho individual, né? O aluno trabalhando individualmente, por exemplo, na resolução de exercício, porque daí ele não faz parte de um grupo, né? Então, a ideia do grande grupo, como a sala como um todo, é que todos os alunos estejam fazendo algo com um objetivo comum, e não cada um seguindo sua própria linha, né? Que é quando a gente, é, por exemplo, uma aula tradicional, né? Pode, a gente pode estar iludido que aquilo ali é um grande grupo, mas na realidade não é, né? Então, essas assembleias de grupos e talvez a questão do grande grupo é ter essas discussões, né? Entre todos os participantes do grupo. Então, de forma geral, talvez a principal desafio, né, que se apresenta nesse grande grupo é essa gestão da atividade e talvez tenha um grupo pequeno de atividades que pode ser trabalhada com esse grande grupo, né?
sem nenhum tipo de divisão. Então, talvez seja essa uma problematização inicial do conteúdo, seja a partir desse grande grupo, onde a conversa acerca do objeto que vai ser ensinado. Então, por exemplo, começar a falar sobre velocidade a partir de problemas de trânsito, daí você faz essa discussão a partir de um grande grupo, de uma assembleia desse grupo, e os alunos podem expor sua opinião. Então, esse é o funcionamento do grande grupo, né? Daí só a ideia aqui é diferenciar um pouco da atividade individual, a hora que o aluno vai resolver exercício, que ele não faz parte de um grupo, porque o conversar com o colega não faz parte não tem relação com o processo de ensino, né? Então, diferentemente é, de, um, de uma atividade como essa, né, onde os alunos expõem a opinião, onde inclusive a gente pode mensurar como os alunos expõem a sua opinião, né? Então, ela faz parte do processo de ensino, é algo pensado para se fazer assim. Aí depois a gente tem outros tipos de grupo, né? As equipes fixas, talvez nunca tenha visto muito aqui no para ensino médio, né? Seriam aqueles grupos que se mantêm por um longo período, né? Aí por um por um bimestre, por dois bimestres, pelo ano inteiro. Então é aquele tipo de grupo que ele, por exemplo, talvez vocês se recordem, é a equipe de experimental, né? Que ele vai, a princípio, né? Não sei se é assim, até o final da disciplina. Então, normalmente nesse tipo de grupo acaba se criando alguns cargos e funções, né? Dentro dessas equipes, mais ou menos pré-definidos. E existem vários tipos de conteúdos que podem ser trabalhados ali, né? Por exemplo, atitudinais, que é a manutenção dessa estrutura social, esse desempenho dos papéis de cada um dos alunos. Então, a partir desse tipo de manutenção de equipe, né, tem alguns outros conteúdos além dos conceituais e procedimentais, esses atitudinais, né, que podem ser trabalhados também nesse tipo de conteúdo, né, a partir da ação, né, de como esses alunos agem uns em relação aos outros. Vocês vão ter as normas também, que eles mesmos podem criar para, nesse caso, quem tira os dados experimentais, quem faz a análise, daí que data que normalmente entrega para outra parte da equipe fazer outra parte do trabalho, pensando que eles vão realizar essa função várias vezes, né? O que acontece quando um dos parceiros não realiza a parte dele? Tem várias desses outros tipos de conteúdo, né? Que também podem fazer parte. Aí talvez a única diferença, única não, né? Uma das principais diferenças que tem da equipe móvel é que é aquela equipe que normalmente é formada para a realização de uma atividade, né? Então, por exemplo, no ensino médio lá a gente vai propor uma atividade experimental, né? A gente tem nossas aulas expositivas, né? E em uma dessas aulas a gente vai realizar a atividade experimental e pede para que eles formem grupos para realizar essa atividade experimental, porque a gente tem 5 equipamentos. Aqui também, né, pensamos naquela questão de heterogêneo e homogêneo, a gente tem várias possibilidades de formar essas equipes, né? Elas podem ser por afinidade, podem ser pelo professor já conhecer seus alunos e saber quem vai precisar de ajuda e colocar com quem é mais proativo para ajudar. Então, esse tipo de equipe móvel, ela realizada num tempo mais curto e ela também trabalha um pouco desses conteúdos atitudinais, né? Também vai ter negociação, vai ter o criamento de regras que vai funcionar por um tempo ali, porque o tempo vai ser curto, né? Então, você também tem esse tipo de estrutura nessas equipes móveis. E o trabalho individual é aquele trabalho que, por exemplo, a resolução de exercícios, né? Os alunos eles podem conversar entre si, né? Mas em geral eles não são uma equipe.
Eles não são uma equipe. Então, se a gente for pensar, né, essas são as principais formas de se dividir os alunos na sala de aula, né? Ou os alunos de forma, o ensino tradicional trabalha mais com apenas com trabalho individual, né? Porque o professor expõe o conteúdo e os alunos realizam os exercícios individualmente, né? A gente tem esse grande grupo que normalmente é utilizado para discutir questões mais gerais com a participação de todos os alunos, né? Todos os alunos participam como se eles fossem um grupo, uma assembleia que dessem suas opiniões. A gente tem as equipes fixas, que elas se mantêm ao longo de um período grande e acabam sendo caracterizadas por essa definição bem fixa de papéis, né, já que eles realizam várias atividades em conjunto. Quem é bom no que normalmente já fica mais ou menos estruturado, né? E eles criam essas condições também para a aprendizagem desses conteúdos de norma, de comportamento. As equipes móveis também, né? Mas como o tempo é muito curto, a potencialidade disso fica reduzida. E essas equipes móveis, elas normalmente funcionam dentro de uma atividade de curta duração, né? Como essa de realização de um experimento que o professor leva em sala, ou de uma atividade, por exemplo, de interpretação de papéis que pode ser utilizada, né? Ou a defesa de determinada, por exemplo, né? Vou trabalhar com conservação de energia, então modelos de produção de energia. Cada grupo vai ter que produzir um trabalho acerca de uma determinada forma de produção de energia e defender aquela em detrimento das outras, né? E essa equipe funciona só para isso. Ali também vai ter divisão de equipes, vai ter negociação, pode pode ter relacionamento, pode se estender para além da sala de aula, dependendo de quanto tempo, né, demorar essa atividade. Mas outra característica também que diferencia um pouco dessas equipes fixas e móveis é esse relacionamento prolongado entre os alunos, né? Que a probabilidade é maior que as equipes fixas se relacionem fora da sala de aula, né, de forma mais profícua e contínua, diferente das equipes móveis, né? Já que inclusive pode ser para atividade para uma aula apenas, né? Que você tem um grupo. Então, o trabalho individual, né, não tem muito o que comentar. Mas uma coisa que a gente pode falar, né, são alguns tipos de contrato também, que eles podem ser tanto debatidos nesse grande grupo, né? Podem ser contratos de comportamento, nas equipes fixas também, ser contratos de atividades que devem ser entregues. Uma questão que talvez seja importante, né? Se a gente for pensar numa das atividades do professor, a parte da correção talvez seja o que toma mais tempo para os alunos, né? Mais tempo do professor para os alunos. Preparação da atividade e correção dessas atividades, né? Que a aula, a princípio, é um tempo fixo. O que talvez seja interessante, talvez, é tentar se produzir atividades de que possam ser autocorrigidas pelos alunos, né? Talvez criar algum esquema de autocorreção para essas atividades. Talvez seja a forma mais prática, né? O desafio que a gente tem aí é que normalmente a atividade, como a gente pensa, né, hoje, e como os alunos pensam também, ela está muito relacionada à atribuição de um valor de nota, né? Isso que torna o processo de avaliação dos alunos, ou mesmo dessas correções que os alunos possam fazer de suas próprias atividades, algo complexo. Então, sobre essa questão, talvez é só uma questão para pensar mesmo, né? Tentar ver formas de como que a gente pode fazer esse tipo de atividade em que os alunos eles corrijam suas próprias atividades e mesmo assim eles ainda podem não apenas levar essa atividade acerca da nota, né? Não levar só para esse lado. Então, o que a gente tem
para falar sobre essas organizações mais gerais da classe, né? E sobre esses contratos. Daí a gente tem um pouco também do papel do espaço nessa questão, né? De como ele está organizado. A gente tem essa organização, que ele tem mais relação com o espaço individual, talvez com a Assembleia Geral, né? Depende de como é tratada a atividade. Mas veja, dessa forma, sim, ainda a atenção, de certa forma, está voltada para um ponto fixo, né? Que é ali o professor, então ele que vai designar a atividade para todos, ou ele que vai ser o balizador do que está sendo discutido no grande grupo, né? E aqui tem uma questão hierárquica, né, entre os agentes ali. Essa questão hierárquica, ela não some só porque a gente colocou os alunos em roda, né? Ela ainda existe, eles sabem que você é o professor. Só que nesse outro tipo de estrutura do espaço, né, de rodas, juntando carteira, fazendo ilhas, a forma como o professor se desloca na sala, né, tem muita relação com esse espaço, né? Então, vamos pensar, por exemplo, nesse experimento, né? Então, nesse experimento, podem ser feitas ilhas e o professor vai andando por essas ilhas, tirando dúvida dos alunos. Os alunos conversam entre eles ali na ilha. Eles podem ir para outra ilha para conversar com outros alunos. Então, e aqui, por exemplo, o desafio que o professor tem é, se ele quiser atingir um aluno que está longe, ele tem que caminhar todas essas carteiras aí, ó, fazer como se fosse um Tetris, né? Não sei se Tetris é bem o nome, é aquele jogo que desce os quadradinhos, não é Tetris. Então, há todo esse tipo de desafio, né? Inclusive da relação do professor com os alunos e da relação dos alunos com os alunos, né? Então, para o aluno poder conversar com outro aluno, ele vai ter que se deslocar para lá, né? Lá todas essas carteiras, se a gente for pensar assim. Então, essas organizações do espaço da sala de aula, ela traz ideia das relações que podem ser construídas ali, né? Em relação professor-aluno e em relação aluno-aluno. Então, a gente pode ter vários tipos de construção e que permitem vários tipos de relação, né? De forma mais incisiva para relações mais rígidas como essa, ou relações um pouco mais dinâmicas. Por exemplo, se a gente tiver essas ilhas dessas atividades de laboratório. Ou o U também, veja, o U é uma forma onde todos olham para todos ao mesmo tempo, né? Então, o tema da conversa é um tema comum. Então, é uma discussão de um grande grupo, né? Essa roda de conversa, né? Onde os alunos estão dispostos em círculo. Ela já não serve, por exemplo, para essa atividade experimental, né? Onde a dúvida nasce daquele grupo e eles discutem sobre como resolver aquele problema. Um outro grupo pode ter solucionado o problema. Ou às vezes eles, eu sei que aquele pessoal, eles têm digamos assim, tiram uma nota maior que a gente, então vamos lá ver como que eles fizeram, se eles já fizeram, tirar algumas dúvidas, né, com eles, vamos tirar dúvida com o professor. O professor está atendendo ali, mas ele será que se a gente falar com aquele outro grupo ali, eles não ajudam a gente nesse aspecto? Estou falando aqui daquela aula experimental que eu comentei, né, das ilhas. Já o círculo ali ele já não traz esse tipo de possibilidade, né? É mais esse debate do grande grupo. Só que talvez com uma questão hierárquica um pouco menos definida, né? Apesar de os alunos saberem que o professor continua sendo o professor. Então, essa disposição do espaço tem várias relações com essa possibilidade de interação, né? E pensando também em sala de aula virtual, né? O que seriam esses espaços, né? E essa organização. Essa organização tem a forma como os alunos se relacionam com o conteúdo e se relacionam com os colegas, né? Se for muito difícil de produzir discussão com os colegas,
Talvez eles realizam as atividades sozinhos, e como produzir esse tipo de diálogo com outros estudantes, né? Se os tempos ali dos estudantes talvez não sejam os mesmos dentro desse espaço de aprendizagem que o Instituto está utilizando, por exemplo, onde os alunos ali vão percorrendo de forma assíncrona, não, né? Porque dá aquela perspectiva de como a gente está usando o termo assíncrona, né? Mas cada um no seu tempo, né? Então, o tempo da discussão daquele tema passou já para um grupo de alunos, um grupo não, né? Pode até ser um aluno individual, já passou aquilo, ele não vai retornar lá para continuar aquela discussão, né? Então, existem algumas limitações que esse espaço virtual parece impor para as possibilidades de relação que podem ser construídas ali. Então, que são esse espaço de como a possibilidade de organização da sala virtual. E como são esses espaços de troca, né, e de diálogo, como que eles são construídos ali. Porque se a gente for pensar nas carteiras aqui, é um espaço de diálogo, né? Então, com quem que eu posso dialogar nesse tipo de carteira? Se eu não me movimentar, né? Basicamente com as pessoas que estão ao meu redor, né? O professor também ele tem dificuldade de dialogar com os alunos, né? Porque é difícil de passar de uma fileira de carteiras para outra. Essa ilha, a movimentação é um pouco mais fácil. É mais fácil de se deslocar para uma ilha para outra. Então, é uma possibilidade mais frequente de se fazer esse tipo de diálogo. E a questão do tempo, né? A gente pode pensar que o tempo ele é intocável porque a aula de 50 minutos ou de 45 minutos ela continua tendo esse tempo. Mas ela tem muito mais relação com a forma como a gente organiza o trabalho, o tempo que a gente dedica para a realização daquele trabalho, né? Então, se a gente for pensar na, na forma como muitas vezes a gente pensa o tempo, a gente pensa em vencer conteúdos, né? Então a gente tem o nosso cronograma de conteúdos e a gente muitas vezes, como docente, acaba cometendo eu vou chamar de equívoco, porque é uma coisa que a gente acaba, como a gente se preocupa com isso, né? Se preocupa com que todos os alunos tenham acesso àqueles conteúdos, porque talvez o professor do próximo ano é, vai pressupor que esses conteúdos já foram trabalhados, porque estava no programa. Então, várias dessas preocupações passam pela cabeça do professor e ele organiza a disposição do tempo que ele dedica para determinadas atividades a partir desse tipo de prerrogativa, né? Mas existem outras formas de organizar, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa sequência didática, cada tipo de atividade ela vai estar distribuída num tempo. Então, se a gente for pensar em uma aula, né? Fazer uma apresentação do conteúdo e já fazer um exemplo, né? Que é o que dá tempo se for uma aula só. A gente pode também fazer exercícios nessa aula, fazer pesquisa nessa aula. E a apresentação e a pesquisa são organizações do espaço e do tempo diferentes, né? Então, ainda a gente fatia o tempo, né? Mas a gente consegue relacionar as duas coisas, né? O tempo, como a gente organiza esse tempo, e como a gente organiza o espaço, que tem a relação com o espaço das interações. E o tempo para ocorrer essas interações também, né? E fora o tempo da aprendizagem natural dos alunos, né? Que eles precisam remoer um pouco sobre aquilo que eles estão aprendendo também, né? Não apenas ir socando eles, né? Porque eles precisam ter o tempo da dúvida, ter o tempo de muitas vezes amadurecer aquela dúvida, né? Que eles têm, transformar esse enunciado da dúvida deles em algo, inclusive, que eles mesmos entendam. Então, por hoje é isso, pessoal. E até mais.